Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi trazido por uma paciente para o processo de psicoterapia. Ela chegou questionando por que aquele acontecimento de separação, de decepção, de frustração só aconteceu com ela. E aí a gente precisa entender que esse processo de separação, de frustração, de decepção num relacionamento, ele acontece com qualquer pessoa. Qualquer um de nós está sujeito a passar por essa decepção, por essa frustração, por essa experiência, muitas vezes dolorosa. Que isso vai independer de classe social, de posição social, se é uma pessoa popularmente conhecida, se é uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto ou não, independente de raça, de cultura, de classe social, independente se é um artista, uma pessoa famosa ou se é uma pessoa simples, todos nós estamos sujeitos a vivenciar uma experiência desse tipo. Essa experiência não é exclusiva só de determinado grupo de pessoas, mas de todos nós, de qualquer um de nós. É claro que muitas vezes algumas pessoas vão se decepcionar num grau maior, vai ficar mais vulnerável, vai se sentir mais negligenciado, vai responder à experiência de forma diferenciada, mas todos estão sujeitos a vivenciar uma situação desagradável desse jeito. E nesse momento, normalmente essa pessoa se apresenta num grau de inferioridade, de rejeição, de humilhação, de descaso, de ter sido trocada, de ter sido substituída, de não ter sido valorizada. E aí normalmente se sente impotente, começa a se culpar, começa a perceber quais foram as perdas que esse relacionamento trouxe, quais foram os investimentos que fez e que viu se perdendo, qual foi a dedicação que teve, que deu, que doou e que não teve em troca a reciprocidade. Então é um momento em que essa pessoa se encontra muito perdida, muito desnorteada por conta de ter se dedicado demais, por ter investido demais, por ter se dedicado demais, por ter priorizado demais. E é normal que nesse momento venha todas essas insatisfações, esse sentimento de impotência e de insegurança, porque nós estamos vendo as nossas frustrações, as nossas decepções daquilo que a gente criou no outro, porque normalmente nós idealizamos as pessoas que nós colocamos nos nossos relacionamentos. Às vezes, está muito claro para nós o que aquela pessoa quer e o que aquela pessoa tem para nos oferecer. E às vezes, por conta das nossas carências, por conta das nossas faltas, por conta da nossa dependência emocional, a gente acaba idealizando um parceiro ou uma parceira conforme as nossas necessidades. E quando nós não temos essas necessidades supridas, vem a decepção, vem a frustração, muitas vezes acompanhado do processo de separação. E normalmente essas pessoas começam a se culpar, a buscar respostas para o fim daquele relacionamento.
ao invés de você buscar respostas para o fim do relacionamento, que você busque informações sobre você. Quem sou eu? O que eu esperava com esse relacionamento? Como é que eu me dei para esse relacionamento? Qual foi a reciprocidade desse relacionamento para comigo? Precisamos entrar num relacionamento sem idealizar esse parceiro, sem colocar nele as expectativas das nossas ausências, das nossas faltas. Porque quando nós colocamos no outro essas nossas faltas, essas nossas necessidades, essas nossas carências, a possibilidade de frustrações, de decepções são muito maiores. Mas se a gente não conseguir evitar que isso aconteça, que a gente busque ânimo, coragem, determinação para se autoconhecer e não repetir o mesmo ciclo em outras relações. Que nós possamos primeiro nos preencher de tudo aquilo que a gente espera que o outro nos ofereça. Porque normalmente aquilo que a gente busca no outro é aquilo que a gente não se dá. Então, por que eu dou para o outro aquilo que eu não me dou? Então, ao invés de dar ao outro, que primeiro eu me transborde de amor, de boa companhia, de amor próprio, de autocuidado, para que então depois eu disponibilize isso para o outro. Porque quando nós entramos em um relacionamento segura, sem faltas, sem necessidades, o outro percebe isso na gente. Percebe que a gente está entrando naquele relacionamento para somar, não para buscar alguma coisa. Porque às vezes o outro não tem condições nem de dar para ele mesmo, como que vai dar para a gente. E nós também estamos entrando num relacionamento também com as nossas faltas, com as nossas carências. Então, é preciso que nesse momento em que a gente está fragilizada, que a gente não sabe por onde começar, que a gente está se sentindo capenga, porque aquela pessoa que a gente achava que era a pessoa perfeita já não está mais do nosso lado. E aí a gente começa a perceber quais foram as nossas perdas. Nós não perdemos somente a companhia daquela pessoa, mas quantos investimentos nós fizemos naquela pessoa. E eu não digo investimento financeiro, não. Nós investimos o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa proteção. Nós investimos tanto naquela relação, nós cuidamos tanto daquela relação que nós não tivemos retorno. Então, se deparar com essa frustração, com essa decepção, muitas vezes vai ser muito doloroso, vai ser difícil, às vezes, de nós recomeçarmos. Mas, às vezes, é preciso que a gente se perca no meio dessas decepções, dessas frustrações, para que nós nos reencontramos, para que nós nos conhecemos melhor e para que nós possamos perceber o que realmente nós merecemos, o que nós realmente queremos para a nossa vida. Porque quando nós nos acomodamos a viver de forma mais ou menos, nós não conseguimos ver o nosso valor. Nós acabamos nos colocando na posição que o outro quer que nós estejamos. Nós não podemos de jeito nenhum deixar que o outro diga o tamanho do nosso valor. Nós precisamos saber do nosso valor. Eu não posso aceitar
menos do que eu mereço. Então, se um relacionamento acabou, que você prossiga, que você avalie os danos, as perdas que aquele relacionamento te trouxe. E é importante que você não fique pelos cantos a vida inteira sofrendo e chorando por alguém que não te valorizou, que não foi recíproco na relação com você. Porque no momento em que você se mantém naquela relação de inferioridade e continua sofrendo pelo outro, mesmo não estando mais na companhia do outro, o outro começa a perceber que você não se valoriza, que você não se cuida, que você não se ama, que você está sempre necessitando do amor, do cuidado, da proteção do outro. E não é assim que as coisas têm que ser. Você precisa saber do seu valor. Você precisa se cuidar, se amar, se priorizar sempre, em qualquer situação. Quando nós entramos em um relacionamento segura do que nós queremos e do que nós merecemos, nós não aceitamos menos do que nós queremos. Eu sei que é um momento difícil, é um momento que você vai vivenciar um luto, e isso muitas vezes requer que você passe por todas as etapas do luto naquele momento, porque se separar de alguém que nós criamos, idealizamos uma vida, uma história com aquela pessoa, é um luto, é uma perda. E às vezes a gente precisa de um tempo para superar esse luto, para superar essa perda. Mas a gente precisa prosseguir, a gente precisa dar sequência à nossa vida. Nós precisamos voltar ao mundo real, porque aquilo que nós vivenciamos de repente foi uma fantasia, foi algo que nós criamos e que na verdade nunca existiu. Só existiu na nossa cabeça, no nosso desejo, mas não no desejo e nos objetivos do outro. Às vezes aquela relação foi criada por nós, não pelo outro. E relacionamento, ele é planejado, ele é cuidado, ele é recíproco o tempo todo. Quando um dá mais do que o outro, quando um investe mais do que o outro, não é um relacionamento saudável. Então não tem por que manter uma relação onde apenas um dos parceiros se sentem bem, se sentem felizes. Então nós precisamos estar completo nessa relação. Nós precisamos nos sentir felizes, os dois. E se só um está se sentindo feliz e bem, não é uma relação agradável de se manter. Então a gente não tem que ficar se culpando pelo fim de um relacionamento. A gente precisa entender que nós nos damos demais e recebemos de menos. E ninguém está em um relacionamento disposto a dar mais do que receber. E nós precisamos estar em uma relação, mas saber do nosso valor. Nós precisamos nos valorizar, nos amar, nos cuidar, independente se o outro vai fazer isso ou não. Mas nós precisamos ter esse autocuidado e esse autoamor, esse autorrespeito com nós mesmos. E muitas vezes nós vamos ver essa decepção, essa frustração como algo negativo, mas pode ser que seja muito positivo, porque esse momento pode trazer a você boas reflexões. Você pode perceber que o quanto você se descuidou, o quanto você se negligenciou para caber
num lugar que não era seu. Porque às vezes a gente quer tanto que aquele relacionamento dê certo que a gente começa a cuidar do outro e a nos deixar de lado. A gente começa a se negligenciar para manter aquele relacionamento. Você começa a abrir mão dos seus valores, dos seus objetivos, dos seus desejos. Você começa a se perder no meio desse relacionamento. E relacionamento é para fazer a gente se sentir feliz, para fazer a gente se sentir amado. Relacionamento é para somar diariamente. Você precisa estar em um relacionamento que te transmita paz, tranquilidade, serenidade, bem-estar. Você precisa estar em um relacionamento onde o outro te possibilite cada dia mais ter amor próprio. No momento em que você está em um relacionamento onde não haja reciprocidade, que não haja confiança, que não haja respeito e que a pessoa só pensa na sua própria satisfação, que a pessoa se coloca sempre como prioridade para estar feliz, para estar bem e negligencia você o tempo todo, não é um relacionamento legal, não é um relacionamento digno de investimento, não é um relacionamento digno da sua dedicação, do seu amor, do seu cuidado. Então repense que muitas vezes perder não significa perder, mas significa ganhar. Muitas vezes, se sentir perdidos é o momento de nos acharmos. Muitas vezes, nós vamos precisar cair para se levantar mais forte, mais seguro, mais determinado. Muitas vezes, vai ser preciso você se perder para você se achar. Então não veja o fim de um relacionamento abusivo, tóxico, ou um relacionamento que não te valorizou, não te respeitou como você merece, como o fim, ou como se você tivesse perdendo algo, porque não foi você que perdeu. Quem perdeu foi aquela pessoa que teve o seu melhor e não soube retribuir. Não foi você que ofereceu o seu pior, foi o outro. Então cada um oferece aquilo que tem. E se você não recebeu nada de bom do seu parceiro ou da sua parceira, é porque provavelmente ele ou ela não tem nada a oferecer. Deve ser uma pessoa também frustrada, deve ser uma pessoa também cheia de falhas, de faltas, uma pessoa cheia de carências, uma pessoa que não é feliz. Porque as pessoas felizes, elas fazem outras pessoas felizes. Pessoas tristes, amargas, frustradas, elas só sabem oferecer também esse tipo de sentimento. Então, se você foi decepcionada ou foi frustrada por alguém ou em algum relacionamento, não veja isso como um fim. Veja isso como um recomeço. É como se você estivesse renascendo novamente para se tornar uma pessoa mais completa, mais feliz. Um abraço carinhoso.